Oi pessoal, estamos aqui hoje para mais um podcast, hoje com a presença do irmão Zé Gomes, da irmã Maria que está ali atrás. Daqui a pouco vocês vão ver e ouvir essa história melhor. O irmão Zé Gomes, que está aqui em Barueri há mais de 60 anos. 60 anos ele está casado com a irmã Maria, né? Vai fazer dia 30 de maio. 30 de maio, 60 anos de casado, uma história linda, uma família linda. Vem acompanhar junto com a gente. Põe seu cinto aí. Hoje estamos aqui recebendo o irmão Zé Gomes, a irmã Maria, que são amigos nossos e moradores aqui de Barueri há muito tempo, e vamos conhecer um pouco mais da história desse casal que tem uma história inspiradora para ensinar para vocês. Irmão Zé Gomes, quantos anos? 80 anos. Filho, vai lá, não. Dia 14 de abril passado eu fiz 80 anos. 80 anos. E a irmã Maria? Dia 8 de junho eu fiz 80 anos. 80 anos. Mora em Barueri há quanto tempo? Eu moro desde os 12 anos. Desde os 12 anos. E o senhor? Roberto, eu cheguei em Barueri dia 29 de outubro de 1962. 62. É. O senhor veio de onde? Eu vim de Ponte Nova, Minas Gerais. Ponte Nova fica a 200 quilômetros de BH, sentido BH Vitória, do Espírito Santo. E a irmã Maria veio de onde para Barueri? Eu vim de Conselheiro da Lafayette, Minas Gerais também. Minas Gerais. Dois mineirinhos se encontrando em Barueri. É. E como é que foi? O senhor veio para cá com a família, com os pais? Como que foi? Na verdade, é assim, Roberta, eu tinha os parentes que vieram e me incentivaram a vir para cá. Na região que eu fui criado, muito difícil. Eu tinha muita vontade de ajudar meus pais. Eu tinha uma irmã que estava arrumando para casar, e meu objetivo inicial era mandar dinheiro para minha irmã casar, a Maria. Lá em Minas. Lá em Minas. Aí vim para casa do meu tio, fiquei aqui, e todo o dinheiro que eu pegava, aliás, eu nem pegava. Naquele tempo a gente pegava o dinheiro no envelope fechado, né? Entregava para ele, ele dava um pouquinho daquele dinheiro, e o restante ele já mandava para minha mãe. E assim, e logo depois, uns 4, 5 anos depois, a minha mãe veio meu pai, e já em 1965, eu já era casado, eu casei em 64, 30 de maio de 64 eu casei. A minha mãe veio e depois eu vim trazendo toda a família, e hoje moram os que já passaram para a eternidade, né? Aqui em Barueri mesmo, minha mãe, meu pai, irmãos, todos estão aqui em Barueri. Uns de pé e outros já dormem na eternidade, né? Mas é assim, é por aí. Casamos dia 30 de maio de 1964. Os pais dela não queriam, os irmãos também não. Mas depois, e assim, ela teve problema de saúde, a doutora Edênia desenganou. Nisso, em 65, nós aceitamos Jesus como Salvador. Casados já? Já casados. Ela tinha um problema de saúde muito sério. A doutora Edênia falou assim, olha, nem que você plante uma árvore de dinheiro, você nunca será mãe. Meu Deus! Aí nós aceitamos Jesus. O irmão Euclides, que levou nós para a Assembleia de Deus. Nós aceitamos Jesus da Igreja Pentecostal da Bíblia, que tem até hoje aqui na rua São Paulo Apóstolo. Moral da história. Num culto de sexta-feira em Barueri, Jesus curou. Lá na sede? Na sede, nós já tínhamos adotado a Rosimeire. Rosimeire era bebezinho. Tinha adotado a Rosimeire. Aí, Aí, no culto de sexta-feira, ela teve uma visão que uma mão assim, estava em cima dela assim, e o senhor falou assim, estou te curando, minha serva. Estava comigo, estou te curando agora. Eu senti uma mão assim, uma roupa bem branca, esbarrava no meu cabelo para lá e para cá. Ela abriu o olho. Falei,
Jesus, eu fechei de novo, aí Deus falou, eu que estou falando contigo. Foi benção. Nossa! Foi, Da Deus sair curada, né? foi. E foi curada mesmo, Mesmo. porque vieram quantas filhas? Não, e aí ela teve dúvida, ela falou, e nós tínhamos comprado um monte de remédio que naquele tempo só tinha a doutora Edene, a pessoa que era gineco dessa região. Morava em Carapicuíba. Em Carapicuíba, até tinha consultório em Carapicuíba. Aí ela foi, no outro dia, no sábado, nós tínhamos comprado um monte de remédio, ela falou assim, doutora Edene, o Jesus dos Crentes me curou. Eu quero que a senhora me faz aqui um exame. E se eu tiver curada, eu quero meu dinheiro de volta. A senhora aceita o meu medicamento? Ela disse, aceito. Vou examinar. Você está curada como? É. Aí ela mandou eu deitar na maca e tal, fez o exame. Aí ela disse assim, Maria, aonde tinha um tumor, só tem um lugarzinho, um lugar que está parecendo que foi queimado. Foi queimado com bisturi, assim. Olha o que Deus faz na vida da gente. A gente tinha adotado a Rosemary, 9 meses e 15 dias depois veio a Miriam. Gente! E nós pensamos que era só nós para encher a terra, né? Aí veio, e eu doido pro menino, doido pro moleque, né? Olha só, quem não conhece a família vai conhecer agora. Veio a Miriam. A Miriam, aí veio Débora, depois Denise, Adriana. Denise, nós tivemos um menino, o Rael. Que morreu. Nós morava no Silveira, durou só 28 dias. 22 dias. 22. Nasceu dia 9 de abril de 68 e morreu dia 1º de maio de 68. Era lindo. E aí, minha vida prosseguiu. Hoje nós temos aí essa família grande, graças a Deus, né? Conta pro pessoal qual que é o tamanho da família. Quantos filhos? 9 filhos, o senhor recolheu a Rose e hoje ficou 8, né? Hoje E os netos? os netos, e Deus nos deu a vitória, né? Hoje nós tivemos casamento aqui das filhas que alguns deu certo, outros não deu, mas Deus me deu graça, eu ajudei a criar 13 netos. 13 netos. 13 netos. Nós ajudamos a criar, que hoje cada um já está com suas filhas. Quantos bisnetos? Vai ter 3 agora. 3 bisnetos. Para quem não podia ter filho, tem essa família enorme, maravilhosa. E quando junta já é uma festa, não precisa nem de convidado, porque a família inteira ali se completa. Graças a Deus, todos, muitos trabalhadores, meninas, menina. Agora, ninguém nunca usou droga, ninguém nunca teve problema com isso na vida. Tudo criado ali, no temor. Empregado, graças a Deus. Só que assim, Roberta, eu quero aproveitar esse momento para ressaltar as bênçãos que eu recebi. Eu sou muito grato a Deus pela minha esposa. Minha esposa me ajudou, eu tive deslizes na minha vida, ela me ajudou, ela me perdoou, e houve um recomeço. Foi 8 anos de muita luta, né? Mas houve um recomeço, ela me deu uma oportunidade. Eu não posso, num momento desse, deixar pular essa parte. Tá entendendo? Até porque é exemplo, né? Para esse pessoal que está casando agora. Porque às vezes as pessoas acham que não vão enfrentar problemas. Verdade. Ou no primeiro problema que enfrenta, já acha que é o fim de tudo, né? Verdade. Não, eu tenho que ressaltar, mas, Roberta, que eu falo isso publicamente em qualquer lugar. Eu sou muito apaixonado pela minha mulher. Eu sou bravo, não vou boi não. Precisa puxar a orelha, eu puxo. E aí, eu tenho que... a orelha, ó. Isso aqui deve ir a público para as pessoas ver que o perdão é um dos princípios. Nós, como cristãos, principalmente, eu tive um deslize, aí o Senhor me deu uma oportunidade, eu passei momentos difíceis, passei momento quando eu ia até tirar minha vida, entendeu? Aqui na igreja do Jardim dos Camargos, o pastor Joilvo era o pastor da igreja, e eu cheguei, né, o Senhor me livrou de um suicídio, e nesse momento... Esse jogando na casinha.
E Deus me deu a vitória. E aquele dia eu pedi perdão. E Conta como é que foi quando você chegou na igreja, as meninas. Não, porque foi assim, eu tentei um suicídio um domingo, já de uma semana sem vir em casa, e aí o diabo botou na minha cabeça que eu tinha que me matar. Aí eu falei a verdade, vou me matar. Me embriaguei com 1 litro de cachaça, fumei um maço de cigarro no espaço de 3 horas. Quando eu ia me jogar na Castelo, foi em novembro de 1980. O pastor Joís era o pastor do Jardim dos Camargos. Aí eu me embriaguei, ia jogar na Castelo, uma mão me jogou no meio da pista. Eu saí, aí uma voz disse assim, corre para a igreja. E eu corri. Eu fiquei são na hora. Nossa. A embriaguez saiu do meu corpo na hora. Eu vim correndo e eu com muito medo. E aí entrei na igreja do Camargo igual um bicho. Aí a minha filha veio, se jogou em cima de mim, ela também. E aí... A família estava na igreja. Estava na igreja. Eu ia gastando aquela meninada sempre de bucho. Nós tínhamos um coral no Camargo. O pastor João Bosco diz assim, estava cantando o hino. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão favor. Aquele dia, a igreja orou por mim, cheguei em casa e pedi perdão a ela, e até hoje o Senhor tem nos dado vitória. Entendeu? E é importante, o senhor tocou num ponto muito importante, porque em setembro é o mês o pessoal fala que é o setembro amarelo, né? Que é um mês que existem políticas públicas que é para prevenção ao suicídio. Porque os especialistas dizem que quando a pessoa chega nesse ponto de desespero, né? De querer ali tirar a sua própria vida, é como se ela quisesse acabar com a dor, acabar com aquele sentimento ruim. Só que, às vezes, as pessoas não dão uma chance do dia seguinte, né? Se pensar um pouquinho mais, procurar ajuda, né? Ver que, olha que vida maravilhosa que o Senhor teve depois de todo esse tempo, né? Sim. Então, foram mais de 40 anos, né? Então, imagina só. Tudo isso que o Senhor viveu nesses 40 anos valeu muito a pena. Amém. A vida vale a pena, Amém. né? Deus nos deu a vida para que a gente possa gozar ela assim com sabedoria também. Amém. Né? Então que sirva de ajuda aí para vocês, né? Se estiver passando por alguma dificuldade, alguma ansiedade, algum desespero, peça ajuda, né? Peça ajuda, às vezes, ajuda médica, psicológica, família. Busca, né? Busca Deus, né? Porque tem solução, né? Nem tudo está perdido. Verdade. Que história linda, irmão. Mas eu tenho uma coisa a ressaltar que você é envolvido, seu pai. Em 1983 para 84, eu tinha muita amizade com seu pai. Tinha. E aí ele falou, Simão Zé Gomes, ele fazia hemodiálise, ele falou, Simão Zé Gomes, você tem coragem de doar um rim para mim? Eu falei, tenho. Aí, eu falei, o que tem que fazer? Ele falou, olha, você começa, você se apresenta no Hospital Bandeirantes, na Brigadeiro dos Antônio, eu vou te dar o número do meu prontuário, você se apresenta e tal, e tal, e tal. Aí, eu trabalhava na empresa estatal, eu era bombeiro industrial do prédio. Aí, me apresentei lá, aí comecei a fazer, se tiver algum arquivo antigo, pode procurar que está lá. Comecei a fazer os exames. E fiz muito sangue, urina Para ver compatibilidade. Isso, né? isso. E foi indo. Quando chegou no exame número 37, tinha que fazer uns exames de recolher a urina de 24 horas. Aí eu fui, comecei e tal. Eu trabalhava na Pamplona 227. Então, eu nem faltava de serviço, que era bem pertinho, né? Aí, tirei a primeira urina, não passei. Segunda urina de 24 horas, não. Terceira,
Não passei, não passei. Foi quando então nós é, foi quando então eu tive que falar com o seu pai que não deu certo. Com muita dor no coração, mas eu tive. Aí ele me falou, eu tenho uma prima, parece que ia doar para ele e tal, não sei se doou, Não, não foi compatível não foi também. compatível. Então, na nossa história tem essa passagem que eu não podia deixar de passar, né? E é muito emocionante, porque eu lembro, assim, eu era pequena ainda, né? E eu lembro que quando o assunto em casa era doação de rim, como que ia ser, eu falava assim pro meu pai, pega o meu rim, pai. Ele falava assim, o senhor é muito pequenininho. E me abraçava, né? E daí ela falava assim, o senhor é pequenininho, não serve para o papai e tal. Mas, assim, essa disponibilidade, esse desprendimento, né, que tem em favor de uma outra pessoa, a gente precisa sempre ressaltar, Amém. porque isso é amor de Cristo Amém, também, amém. né? Verdade. E os planos de Deus não são os nossos, né? É, Mas os ensinamentos de Jesus é aquilo, né, que a gente sempre pratique o amor. amém, E eu sou grata, mesmo que não tenha dado certo, é uma lição de vida. E é uma lição que fica para as gerações, que fica para as famílias, porque independente de qualquer coisa, nós somos irmãos, amém, né? Verdade. Independente de qualquer coisa. amém, E agradeço, né, irmão? Eu amém, irmão, agradeço. amém. Agora eu falo uma coisa para mim. Vamos falar um pouquinho de Barueri. Quando o senhor chegou aqui, além dos bailinhos, né, que o senhor já mencionou aqui sobre os bailinhos, como que era aqui, esse nosso bairro aqui? Porque aqui não era nada disso, né? Não, Nada disso. Eu lembro, tá, esses dias eu estava conversando até com o Pazinato, que ele foi vizinho nosso aqui, né? E eu falava para ele que eu lembrava muito, que eu ficava olhando da janelinha, quando vinha o pessoal do carnaval. E eu adorava ver a fantasia do povo, né? Só que a gente era evangélico, a gente não ia ver o carnaval. Mas eu ficava espreitando assim o povo descendo aqui, que desciam todo ali na Rua da Prata e desciam a pé, É verdade. né? Aí tinha o carnaval aqui. Então, assim, existem várias memórias minhas aqui. Mas para o senhor, o que, que o senhor acha que tem uma memória que o senhor tem saudade e uma coisa que aqui do bairro que o senhor acha que ficou muito bom? mas Roberto, é assim, quando eu cheguei aqui em Barueri, vale ressaltar que está na história e muita gente não acredita. Eu vi o prefeito Furlan trabalhando de engraxate na Praça São João Batista. Ele sempre fala, só que o pessoal fica assim, será? Não, Mas Eu vi. O pai dele era polícia. Naquele tempo, o delegado de Barueri chamava Doutor Davi. Ele usava sempre um óculos escuro, não sei por quê. Vai ver que era estilo, né? Estilo. E aí, o pai dele, o Furlan, era polícia, era Força Pública do Estado de São Paulo. Tinha um sujeito que chamava Alzirinho, era polícia, o Manuel, que chamava ele de Manelão, tá entendendo? E tinham o Zé Cruz Preta, também, que era polícia, era o policial de Barueri. Então, Barueri, naquele tempo, não tinha nada. Barueri, sabe? Não tinha nada. Sem asfalto. O Nestor de Camargo era o prefeito de Barueri. Aí, em 1970, quando chegou a Castelo Branco, é que veio o progresso de Barueri, entendeu? Depois ele foi, falando ainda do Furlan, depois ele foi, eu vi o Furlan carregando carrinho de feira, pegando coisa de feira para levar para as pessoas em casa. Olha só, Eu vi, é verdade, isso aí quando ele fala isso, eu sou testemunha disso. O Josias da Irmã Geralda tinha um carrinho de cachorro-quente na feira. Ele ia, quando ele voltava, ele ia comer. onde que era a feira aqui em Barueri? Era onde é que é hoje o Boulevard, entendeu? Tinha uma ponte de madeira que passava do centro para subir a rua Duque de Caxias. Duque de Caxias? Campos Salles. Campos Salles. Duque de Caxias fazia uma volta. Enfim, são coisas que marcam. Aí, em 1969 para 70, veio
o progresso de Barueri pela Castelo Branco. Isso aqui é tudo. O Rio Tietê não era que ele dava uma volta lá na Vila Porto. E aí foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí veio a Alphaville, empresarial, o senhor Albuquerque, que é um português, e o Takaoka, o japonês. O projeto de Alphaville começou através deles, né? Primeiro foi a área empresarial, depois, então, Os residenciais depois. começou com o Residencial 1. E aí foi crescendo, crescendo até hoje no ponto que está. Mas isso aqui, ninguém queria Barueri. Barueri era um município que, né? Agora, Verdade. O era. pessoal não dava futuro para isso. Só que esse Barueri sempre foi muito abençoado. Eu tenho que ressaltar isso, que Barueri nunca teve índice de criminalidade muito alto. Tinha. E hoje tá muito controlada essa parte, graças a Deus. Mas nunca foi aquele negócio espantoso, não. Entendeu? Hoje nós somos, por exemplo, tudo que nós vemos. Aliás, eu sou contemporâneo de tudo que existe, hoje eu sou contemporâneo. Eu fico imaginando isso, como funciona na mente do senhor. Assim, por exemplo, antigamente de ver um alagado, depois teve a parte que tinha as comunidades aqui, Sim, né, que o pessoal morou aqui por um tempo, depois tiraram. Os caminhões que a gente via do aterro passando para cima e para baixo e tal. E depois, de repente, a gente vê hospital, centro de diagnóstico, os bombeiros, tanta coisa. Por exemplo, numa área que ninguém dava nada. Nada. Né? Male servia para o seu Raimundo criar as vacas. Verdade. Vendia leite para nós. Então, olha o que virou o nosso bairro aqui, né? Então, hoje, a gente agradece a Deus, um esforço, sim, dos governantes, um esforço também da população, porque uma cidade é feita de gente. E a gente que trabalha, né? Que transforma isso no dia a dia, nisso que está vendo hoje. Eu vi o fulano, voltando ainda do fulano, eu vi ele como motorista de praça, depois ele foi o vereador mais votado na época, surpreendeu, sabe? A administração naquele tempo era, o político mais força naquele tempo era o Arnaldo Rodrigues Bittencourt, doutor Anésio, era muito chegado a dele foi o motor. Ele foi examinar você algumas vezes, né, doutor Anésio, né? Enfim. Hoje, irmã Roberta, eu sou cidadão barueriense, eu sou. Porque é assim, eu tenho a história na igreja, fui pastoreado por vários pastores, o pastor Davino me ajudou muito, me dava bronca. O pastor Davino um dia falou publicamente: toma vergonha na cara, Zé Gomes. Você não merece a mulher que tem. Você não merece a esposa que você tem. Eita, falou comigo. Olha aí. Falou. E não morri, não. Por isso, ó, a correção não mata ninguém, não. Pelo contrário, a correção ajuda. Então, hoje, já com 80 anos, hoje como mais por gratidão a Deus e consideração do ministério, o pastor Lucas Sacramento me colocou como evangelista, né? Eu tenho a credencial como evangelista, não trabalho na área mais, mas Deus me deu experiência, eu fui para Minas Gerais, fiquei lá 4 anos e meio, eu e ela. Lá nós começamos um trabalho do zero, evangelizamos, deixamos poucos crentes, porque é um lugar muito difícil, mas eu tive o privilégio, no dia 24 de abril de 2015, eu batizei 74 pessoas. A pedido meu, Jesus batizou uma irmã com o Espírito Santo, né? Que foi eu vi um batismo anteriormente que eu falei: Jesus, eu estou acostumado a ver o Senhor batizar com o Espírito Santo no batismo das águas. Aí eu fui escalado pelo pastor na época, pastor Orlando Pascoal Machado, que é o presidente, até hoje ele é o presidente do campo lá de Madureira, que eu fui mandado para lá pelo pastor Paulo. O pastor Paulo me deu a carta para ir para lá, mesmo para trabalhar como Ministério de Madureira. Moral da história, Deus me deu o privilégio, batizei pessoas, trabalhei como pastor, e tudo isso, irmã Roberto, eu tenho que ressaltar que
Deus preparou a nossa vida, ainda nós não éramos nem pensava de ser crente. E outra coisa, as pessoas que duvidaram de mim, que duvidaram, que eu cheguei a ser chamado de Zé Ninguém. Era terrível. Não valia nada não, sabe? Mentiroso. Mas mentia mais do que a né? boca. Meu Mas Deus, Jesus me libertou. graças a Deus. Hoje eu sou aqui um homem, posso dizer que sou um homem honrado pela minha família, pela sociedade onde eu vivo. Sou considerado, as pessoas Respeitado, né? respeitado. E tudo isso para a glória do nome de Jesus e a companheira que Jesus me deu. Ai, que Né? história linda. Né, irmãozão? Olha, É. o nosso tempo, ele é pouco, mas eu sei que a história de vocês, se a gente fosse contar aqui, nossa, Fica o dia todo. fica um dia inteiro, Fica mesmo. né? O irmão Zé Gomes e a irmã Maria têm filhas maravilhosas, Bênção, graças a Deus. bênçãos, tem, assim, o xodó do momento é a Nena com a lanchonete dela. É verdade. Sempre ela foi xodó. Com sua? os bolinhos dela. Depois a gente vai deixar a dica aí para vocês irem lá, fazer até um vídeo lá depois, porque são lanches Feijoada de maravilhosos. sábado. Feijoada de sábado. Feijoada da tia dele, Denise. E assim, né? Quando a gente olha para a família de vocês, a família de vocês respira trabalho, né? Sempre, as meninas sempre com a mão na massa, sempre trabalhando, um exemplo de vida. E isso é fruto também da criação de vocês e do Amém. exemplo de vida de vocês. Então, quero parabenizar, agradecer, né, por esses momentos que passamos aqui. Foi curtinho, mas tem muitas histórias. Mas eu quero agradecer de coração. E para encerrar esse nosso momento aqui, vou ofertar para vocês uma lembrancinha do nosso podcast. Ai, amo. É para vocês guardarem com carinho. É. E que Deus abençoe vocês. Bom demais da conta. Aleluia. Bênção. Que Muito legal. obrigada. Irmão Zé Gomes, dá um conselho para os jovens aí para a gente encerrar com chave de ouro. Obrigado, presente. Deus abençoe, irmã Maria. Obrigado, presente, irmã Roberta. Amém. Olha, irmã Roberta, para os Eu amo jovens, caneca. Ai, que bom. eu criei uma família grande, tenho experiência. Eu criei minhas filhas na igreja. Hoje nem todas estão na igreja. Não é minha culpa. Esse conselho eu quero dar para os pais de família. Leve os seus filhos para a igreja. Não deixe em casa. Enquanto você puder levar, leve. Quando ele estiver maior que não quiser mais, aí é problema deles. Para a juventude, eu deixo o conselho de obedeça seu pai, sua mãe, como servo de Deus. Você, alguém que vê essa entrevista aqui, que não é crente, a igreja ainda é o melhor caminho. Nós vivemos hoje numa época muito difícil, mas os preceitos do Senhor Jesus ainda continuam, eles não caiu por terra. E o melhor caminho é servir a Deus. A felicidade não está em momentos, a felicidade não está numa vida de qualquer maneira. A felicidade, ela é permanente para aqueles que estão nos pés de Jesus. E você, jovem, você que irá assistir ou está assistindo essa entrevista, eu quero te deixar um conselho. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e sem Ele você nunca será feliz. Nunca. Você pode preencher até momentos, mas a realidade é só Jesus. Amém? Amém. Obrigada. Fique com esse conselho, fique com o nosso carinho e até o próximo podcast na Kombi.